Boa tarde a todos, o meu nome é Emanuel Delgado e trabalho na ADEN, na Agência para a Energia. Atualmente sou coordenador da área de Educação e de Informação e este ano desenvolvemos um projeto que é a Rota da Energia. Este projeto visa aumentar a literacia energética de todos e para isso temos desenvolvido apresentações para técnicos municipais, escolas, cidadãos e empresas. A sessão de hoje será dedicada aos cidadãos e terá a seguinte estrutura. Começaremos com as alterações climáticas. Passaremos para a eficiência na minha casa, perceber como é que nós podemos consumir cada vez menos energia e assim ser mais eficientes e também conseguir aqui uma melhor gestão das nossas finanças energéticas. E por fim, falar um pouco da energia e mobilidade e como é que nós podemos ser mais eficientes também nas nossas deslocações. Comecemos pelas alterações climáticas e nos últimos anos temos sido bombardeados com este tipo de notícias. As alterações climáticas terão efeitos negativos muito piores do que a pandemia. A subida da água do mar pode provocar 280 milhões de deslocados. Há mais de 1000 anos que as correntes marítimas do Atlântico não estavam tão fracas. E as alterações climáticas podem tornar Portugal mais seco, sem praias e sem turismo. E podemos pensar que, de facto, está tudo perdido e que não há nada a fazer, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós, como cidadãos, temos o poder de fazer a diferença neste futuro e, sendo mais eficientes, podemos assim contrariar ou tentar contrariar estas alterações climáticas. E por isso, vamos então dedicar estes próximos minutos à eficiência na minha casa, perceber como é que através de alguns comportamentos, como é que através de algumas atitudes, conseguimos reduzir assim o consumo de energia. Mas primeiro é preciso conhecer onde é que gastamos essa energia e a maior parte da energia é gasta na cozinha. Quase 40% da energia que consumimos na nossa casa é gasta na cozinha. Seguidamente, o aquecimento de águas, com 24%, 22% para o aquecimento e arrefecimento ambiente, e depois os equipamentos elétricos representam 11% do consumo, e por fim, a iluminação, que representa 5% deste consumo. Nós desagregamos esta apresentação em 4 tópicos. A primeira será a fatura de energia, onde vamos compreender melhor os custos que temos com a fatura e como é que podemos reduzir assim a nossa fatura de energia. Depois, o poder da certificação, o que é que ela nos poderá ajudar. A etiqueta energética, há uma nova etiqueta energética e hoje também vamos falar dela e vamos perceber como é que podemos calcular a diferença entre dois equipamentos, sendo um mais eficiente e outro menos eficiente. E, por fim, medidas de eficiência energética, tanto medidas com investimento como medidas comportamentais sem investimento. Comecemos então pela fatura de energia elétrica e, portanto, esta é uma fatura tipo, cada comercializador terá a sua e, neste caso, temos aqui logo o destaque para o valor de pagar. O valor da energia, depois temos o valor das taxas e depois aqui alguns acertos que aparecem nesta fatura. Este comercializador, ou melhor, todos os comercializadores apresentam esta desagregação, portanto, 21% será o uso de redes e gestão do sistema, é por onde a energia passa, por todos os cabos onde a energia passa. Isto é tarifado e temos que o pagar até ela chegar à nossa casa. Depois a energia que é realmente consumida, que representa 38%, e por fim, os custos de interesse económico geral, os já famosos CIEG, que representam 41%. Seguidamente temos um campo onde aparecem os nossos dados. Nós aqui emitimos os dados do titular desta fatura, onde temos o nome do titular, a morada de fornecimento, o código-ponto de entrega e a potência. E chamava já aqui a vossa atenção para este fator, para a potência. A potência é tarifada ao dia, portanto, é muito importante nós sabermos se temos a potência adequada ou não para as nossas necessidades, porque, por isso mesmo, ela é tarifada ao dia. A maior parte de nós terá 6.9, que era o que vinha por defeito, 6.9 kVA, e que representaria um custo aqui de cerca de 9 euros. Se reduzíssemos, por exemplo, para 3.45, podem ver aqui que a poupança por mês poderia ser quase de 5 euros, o que ao final do ano poderia ser um valor de 50 euros. E a pergunta que muitas vezes nos fazem é: Emanuel, como é que eu posso saber qual é que é a potência indicada para mim? Bom, isto tudo depende de uma coisa que se chama coeficiente de simultaneidade, que tem a ver com a quantidade de equipamentos que nós queremos ligar em simultâneo. Por exemplo, se eu tivesse uma potência instalada de 3.45 kVA, isto permitir-me ter ligado um frigorífico, uma máquina de lavar e uma televisão em simultâneo. Já se fosse uma potência de 4.6, poderia ter um frigorífico, uma máquina de lavar, um micro-ondas ou um aquecedor e 2 televisões. Atualmente eu vivo com a minha futura mulher e nós temos aqui um valor de 4.6. Nós, quando chegámos a esta casa, o valor era de 6.9, fomos reduzindo e atualmente o valor que temos é 4.6 e que chega perfeitamente. E aqui o que vocês podem fazer é ligar para o comercializador,
isto não tem qualquer custo, e pedir assim para reduzir o escalão da potência instalada. Depois temos também uma parte que é o que marca o nosso contador, e muitos de vós, se calhar, já ouviram falar nestes termos de vazio, ponta e cheia. Mas, afinal, o que é que isto representa? Bom, utilizam-se estes nomes porque a energia tem custos diferentes ao longo do dia, e atualmente nas faturas aparece vazio, ponta e cheia porque há muitas... já está disponível pelas comercializadoras o período de tri-horário. No entanto, hoje vamos fixar apenas aqui no bi-horário. E o que acontece no bi-horário é que temos o vazio, que é onde a energia é mais barata, e depois temos também o período de pontas mais cheias, ao qual chamamos fora do vazio, onde a energia é mais cara. Se eu tiver uma coisa que se chama horário simples, aí a energia, o valor, o custo da energia é igual ao longo de todo o dia, todos os dias da semana. Se eu, porventura, escolher bi-horário, aí a coisa já muda de figura. Portanto, neste exemplo que temos aqui, para um ciclo diário, que significa que este ciclo se mantém de segunda a domingo, o valor da energia é mais caro das 8 da manhã às 22 e depois é mais barato das 22 até às 8 da manhã do dia seguinte. E muitas pessoas perguntam-me, Manuel, qual é que é o mais adequado? Bom, não há uma resposta certa. Tudo isto depende de como conseguimos encaixar os nossos consumos nos ciclos que aqui apresentamos. Se vocês forem pessoas que não cozinhem durante a semana e que cheguem depois das 22 a casa, ou que a maior parte dos vossos consumos consigam centrar-se entre as 22 e as 24, então aí poderá fazer sentido um bi-horário. Caso não consigam, terão de optar por um horário simples. Isto foi de umas coisas que gerou alguma discussão quando eu comecei a viver com a minha futura mulher, porque o facto de eu ter bi-horário na altura obrigava-nos a colocar aqui os eletrodomésticos todos a funcionar após as 22. E, portanto, isto levantou aqui algumas discussões e eu, como não queria discussões, acabei por optar pelo horário simples. No entanto, há aqui uma outra hipótese, que é o ciclo semanal, que poderá ser adotado pelos utilizadores. O ciclo semanal é também um bi-horário. A diferença é que de segunda a sexta eu tenho um determinado perfil, ou seja, a energia é mais cara das 7 à meia-noite, e depois no sábado a energia é mais cara das 9 às 14 e das 8 às 22, e ao domingo é mais barata o dia todo. Para quem é que isto é bom? Quando nós estávamos fora deste regime de teletrabalho, este ciclo bi-horário adaptava-se bem a mim. Porquê? Porque eu ao domingo fazia todas as comidas para o resto da semana e era onde eu concentrava a lavagem da roupa, fazia, como já disse, fazia também a alimentação e depois acabava por ficar em casa também a ver algumas séries. Como atualmente ainda estamos em regime de teletrabalho, então compensa mais o horário simples. Só de dar nota que neste ciclo semanal, o inverno para o verão, há aqui algumas alterações, mas como vos disse, não há nenhum ciclo perfeito. O que nós temos que fazer é tentar fazer um match entre o que temos disponível e aquilo que são os nossos consumos. Se conseguirem conciliar todos os consumos ao fim de semana nestes espacinhos onde a energia é mais barata, então faz todo o sentido para vocês escolherem o bi-horário. Se porventura estiverem em regime de teletrabalho e passarem o dia todo em casa, então não compensará e aí será melhor terem um horário simples. Continuando aqui a análise da nossa fatura, podem ver que, neste caso, estamos perante uma fatura bi-horário, onde no vazio o valor é de 10 cêntimos e em fora do vazio o valor é de 20 cêntimos, é quase o dobro. E, portanto, é aqui que nós temos que ter alguma atenção quando escolhemos o ciclo bi-horário ou o ciclo simples. E depois, mais uma vez, chamo aqui a atenção para a potência contratada. Neste caso, estamos aqui a falar de uma potência contratada de 3,45 kVA, que, como eu vos disse, esta não é a minha fatura, no meu caso seria 4,6, mas eu sei que esta fatura é também de um T2 e que para ele chega perfeitamente 3,45. No meu caso, 3,45 não chega, porque em algumas alturas do ano, e aqui já sou eu que estou a perceber que poderia até ter aqui alguma poupança, mas não a tenho, porque em algumas alturas do ano, junto aqui a alguns amigos, por exemplo, se fizer um fondue e se tiver o ar-condicionado ligado, já não é aqui suficiente para conseguir acomodar os 3,45 kVA e daí ter os 4,6. Mas, mais uma vez vos digo, isto varia muito de pessoa para pessoa e temos que fazer um match daquilo que são as nossas necessidades e daquilo que é a oferta. Depois temos ainda aqui alguns impostos e contribuições que temos que pagar, portanto, o contributo para a Direção-Geral de Energia e Geologia, que representa 7 cêntimos ao mês, e um imposto especial sobre o consumo, que varia de acordo com o nosso quilowatt-hora, ou seja, quanto mais quilowatt-horas
nós consumirmos mais, vamos pagar. E depois temos aqui também o IVA, que terá que ser pago. E por fim também, não esquecer o contributo audiovisual, que representa 2,85 € por mês, que é para a RTP. Dar nota de que, no final, há uma rotulagem que as comercializadoras também são obrigadas a ter para nós percebermos de onde é que vem a energia que consumimos. Muitas das vezes fazem uma pergunta: porquê é que neste diagrama de queijo aparece a energia nuclear? Isto porque nós também importamos energia de Espanha e é por isso que nos aparece energia nuclear, porque nós não temos produção de energia elétrica por via nuclear em Portugal. E por fim, aparece também o valor a pagar, com a referência e a entidade multibanco no final da fatura. Muitas vezes também nos perguntam, e era uma questão muito transversal, qual é o melhor comercializador de energia? E por isso a ADEN desenvolveu uma ferramenta que é o Poupa Energia, uma ferramenta que é totalmente independente de qualquer comercializador e que vos pode ajudar a perceber se estão com o comercializador certo e quanto é que vocês podem pagar. Podem pagar, ou melhor, podem reduzir na vossa fatura de energia. Como é que ele funciona? Vocês vão a poupaenergia.pt, fazem uma simulação, neste caso aqui estou a selecionar eletricidade e gás. Por enquanto ainda só somos 2 adultos em casa. Podem colocar aqui o tipo de utilização, neste caso a casa está habitada em permanência porque eu estou em regime de teletrabalho. O ano de construção da minha casa é entre 91 e 95. E depois terei que pôr a localização, ficam já a saber que eu estou aqui na zona de Vila Franca de Xira. O perfil de utilização dos meus equipamentos. Bom, eu coloquei eco, nem poderia colocar outra coisa, senão seria despedido já no dia da manhã. E depois podem selecionar o tipo de equipamentos que têm na vossa habitação. Por fim, colocam como é que é feita a faturação, se é multibanco ou se é débito direto. Eu, neste caso, tenho em multibanco. Se tenho fatura eletrónica, tenho sim, senhora. Se a fatura é conjunta, ou seja, se temos a fatura do gás natural e da eletricidade em simultâneo. E se temos aqui alguns serviços adicionais, como, por exemplo, os seguros que algumas companhias oferecem. Depois temos que colocar qual é que é o nosso comercializador de gás, a tarifa de eletricidade, se é simples, bi-horário ou tri-horário, a potência contratada e o escalão de gás natural. Faço a simulação e então ele dá-me esta ferramenta, apresenta-me aqui quais são os comercializadores de energia e quanto é que eu vou poupar caso mude para algum destes. Por exemplo, se mudasse aqui para a EDP, tinha aqui uma poupança de 141 €. Portanto, deu a EDP porque foi a simulação que fiz, mas não, poderia ter dado outra comercializadora qualquer. Portanto, já analisámos a fatura de energia, já percebemos claramente o que é um bi-horário, o que é um horário simples, os valores da potência contratada também, como é que nós podemos reduzir aqui e poupar algum valor na nossa fatura. E vamos agora avançar para a parte da certificação energética e de como é que o nosso certificado energético nos pode ajudar a perceber como conseguimos melhorar o desempenho energético da nossa habitação. E digo desde já que o certificado energético é o primeiro passo para obter o conforto e benefícios económicos da nossa casa. É um documento que avalia a eficiência energética do imóvel, dá-nos aqui alguma garantia de qualidade, indica ações de melhoria e também quanto é que nós poupamos com estas ações de melhoria e permite o acesso a alguns benefícios fiscais e programas de financiamento e, por fim, acaba por valorizar também um imóvel. Apresento-vos aqui um certificado energético de uma habitação e ele é uma ferramenta mesmo muito valiosa. Conseguimos perceber, logo aqui ao nosso lado esquerdo, através dos indicadores de desempenho energético, o quão estamos distantes da referência. Por exemplo, se olhasse para este certificado energético, percebíamos logo claramente que poderíamos ter aqui uma oportunidade de melhoria no aquecimento ambiente. Porquê? Porque somos 12% menos eficientes do que a referência e também aqui na componente de águas sanitárias, de águas quentes sanitárias, perdão, em que somos 11% menos eficientes do que a referência. Depois temos também a identificação do imóvel e a classe de desempenho energético do meu edifício. Portanto, conseguimos logo perceber se é a referência, conseguimos perceber se estamos mais eficientes ou menos eficientes do que a referência e depois, por fim, temos também aqui o contributo da energia renovável e as emissões de CO2 estimadas. No verso do certificado energético, são-nos apresentadas as medidas de eficiência, portanto, este certificado é emitido por um perito qualificado, que vai até a vossa casa e faz uma análise daquilo que podem ser as medidas de melhoria e que estima quanto é que vocês têm de investir e depois também qual é que é o período de retorno do investimento e a vossa poupança estimada anual
de cada medida. Tipicamente, estas medidas de eficiência energética assentam sobre os isolamentos nas paredes, também estão muito relacionadas com a água quente sanitária, com o aquecimento, com as coberturas e com as janelas, como podemos ver neste gráfico que vos apresento. E, portanto, é de facto uma ferramenta muito importante. Temos também uma classificação de eficiência energética, uma classificação de eficiência hídrica, tal como temos uma para a energia, temos também para a água, que permite aferir o desempenho hídrico do nosso edifício. Portanto, também conseguimos perceber aqui, ele faz uma análise das fontes e redes de água, dos usos exteriores, da eficiência dos nossos dispositivos, por exemplo, do chuveiro, das torneiras, dos equipamentos de lavagem e das águas quentes sanitárias, que é também onde temos um grande consumo energético. E, portanto, temos aqui outra ferramenta que nos ajuda a tornar o nosso edifício mais eficiente e saliento que muitas das vezes, quando gastamos um excesso de água, gastamos também um excesso de energia. Portanto, há aqui um nexo de água e de energia. Se vocês quiserem saber mais informação sobre esta classificação de eficiência hídrica, vão aqui a www.aquamais.pt e que tem lá toda esta informação. Passamos então para a parte da etiqueta energética, e esta etiqueta é muito importante no processo de aquisição dos equipamentos. Eu sei que muitas vezes, e isto também me acontece a mim, muitas vezes o mais importante é o design do próprio equipamento, mas temos também a olhar aqui para o consumo do mesmo. E porquê? Não só por uma questão ambiental, mas também porque nos toca na carteira, não é? Um equipamento a funcionar durante muitos anos pode representar aqui, ou melhor, um equipamento ineficiente a trabalhar durante muitos anos pode representar aqui um custo acrescido, como nós vamos ver já de seguida no exemplo. Antes de mais, queria-vos dizer que há uma nova etiqueta para 5 tipologias de equipamentos, que já vos vou mostrar, mas de salientar que nesta nova etiqueta temos um QR Code, onde poderemos ver algumas informações adicionais. Houve um rescalonamento, a escala ia de A+++, até à escala G, creio eu, e houve agora aqui a necessidade de fazermos um rescalonamento desta escala. E no outro dia a minha mãe foi ao supermercado e tinha-me dito que olha, Manuel, os equipamentos parecem estão menos eficientes. A maior parte dos equipamentos agora é E e é D. O que é que se passa? E eu disse, não mãe, de facto foi aqui um rescalonamento que se fez para obrigar também aqui as marcas a tornar os produtos cada vez mais eficientes. E depois houve também aqui uma atualização dos pictogramas. E, portanto, como estava a dizer, houve aqui, a partir do dia 1 de março, uma atualização desta etiqueta nos equipamentos de refrigeração, de lavagem de roupa, de lavar e secar roupa, de lavar a louça, para as TVs e ecrãs e, mais recentemente, agora a partir de setembro, também para as fontes de luz, que são nada mais, nada menos do que as nossas lâmpadas. Portanto, muita atenção, já temos aqui uma nova escala, uma nova etiqueta, de eficiência energética e que teremos de ter muito cuidado ao selecionar os nossos equipamentos. E agora, como vos tinha prometido, apresentamos aqui um cálculo de como pode compensar a diferença de um equipamento para outro. Trago aqui um frigorífico, como se pode ver aqui pelos pictogramas. Ali, a negrito 294 representa o consumo deste equipamento ao ano, são 294 kWh ao ano. Depois temos também aqui os valores dos decibéis, a capacidade do nosso frigorífico. E o exemplo que vos trago aqui é, ok, eu vou comprar este frigorífico, ele custa-me 500 euros, o consumo anual é de 294 kWh, e como é que eu sei o custo anual do mesmo? E nunca se esqueçam desta métrica que vamos adotar aqui hoje. Para saber o custo, podemos fazer 20 cêntimos vezes o preço do quilowatt-hora, está bem? O preço do quilowatt-hora anda um bocadinho abaixo destes 20 cêntimos, mas para termos aqui uma conta redonda, para ser mais fácil para nós chegarmos a estes valores, vamos fazer assim, multiplicamos 20 cêntimos vezes estes 294 kWh ao ano e chegamos à conclusão que este frigorífico me custa 58 euros, quase 59 euros por ano. E, portanto, se fizermos esta multiplicação vezes 15, que é o tempo de vida de um frigorífico, chegamos à conclusão que durante o seu tempo de vida, este frigorífico gastou 882 euros no seu funcionamento. Se porventura eu comprar um frigorífico mais eficiente, portanto, saltar aqui desta escala F para uma escala mais eficiente, uma escala C, este frigorífico vai-me gastar menos energia, neste caso são só 169 kWh. Claro está que este equipamento vai ser mais caro, o equipamento mais eficiente nem sempre o é, mas neste caso é mais caro.
E, mais uma vez, faço esta multiplicação. Faço 169 kWh vezes estes 20 cêntimos, que me dá aqui um valor de 33,8 euros por ano. Como seria de esperar, ao longo destes 15 anos, este valor será menor. Será aqui de 507 euros. Portanto, se compararmos logo os 882 com os 507, podemos ver que temos uma poupança ao longo destes 15 anos de 375 euros. Portanto, se nós fizermos a diferença entre o equipamento mais eficiente e o equipamento menos eficiente no ato de aquisição, vemos que ele foi mais caro, 200 euros, mas que ao longo deste tempo de vida, ele me poupou 375. Portanto, o valor líquido desta poupança ao longo dos 15 anos é de 175 euros, está bem? A partir de hoje, já todos aqui nesta formação conseguem perceber como é que se faz o cálculo do valor económico, de quanto é que me custa ter um equipamento ligado. Vamos à etiqueta, tiramos este valor, multiplicamos por 0,20 e sabemos quanto é que nos vai custar este equipamento a funcionar. Depois é só multiplicar pelo tempo de vida do próprio equipamento. Quase a fechar este capítulo, vamos falar um bocadinho das medidas de eficiência energética e nós decidimos dividi-las em medidas comportamentais e medidas com investimento. E agora, podem colocar até aí nos vossos comentários qual é a energia mais barata. Qual é que acham que é a energia mais barata? Vou aproveitar para beber um bocadinho de água enquanto respondem. Bem, muitas vezes dizem-nos que é nuclear, que é eólica, que é através do carvão, mas não. Realmente, a energia mais barata, e perdoem-me esta brincadeira, é a energia que não é consumida. Portanto, toda a energia que nós conseguimos poupar através de desligar alguma coisa é, de facto, a energia mais barata. Então, e quanto é que eu consigo poupar nos equipamentos lá de casa? Bom, voltamos a fazer aqui umas continhas. Portanto, como vos disse há bocado, a energia elétrica mede-se em watt-hora ou em quilowatt-hora. Watt-hora é como se fosse gramas, quilowatt-hora é como se fosse quilogramas. Há aqui um fator de multiplicação de 1000. Portanto, se eu tiver um equipamento com X watt vezes 1000 horas, o seu consumo será 1000 watt-hora, que é equivalente a 1 kWh. É só precisam de saber aqui esta métrica e depois nós vamos fazer aqui um cálculozinho que vos ajuda a perceber. Também já fizemos ainda há bocado um cálculo com a etiqueta energética e creio que ficará esclarecido. Duas coisas que temos que ter em conta. O custo da energia, como já vos disse, é um bocadinho abaixo aqui destes 20 cêntimos, mas hoje vamos considerar 20 cêntimos, que é 0,2 euros por kWh. E este fator das emissões de CO2, que são aqui 253 gramas de CO2 por kWh. Isto porquê? Porque nem toda a energia elétrica que temos em Portugal provém de fontes renováveis. Há algumas alturas do ano em que sim, isso pode acontecer, por exemplo, março e abril, onde temos muita chuva e muito vento, o que faz com que a maior parte da energia elétrica seja produzida através de barragens e por via eólica. No entanto, temos outras alturas do ano, ou em anos mais secos, que temos que recorrer ainda ao gás natural. E, portanto, vamos só fazer aqui umas continhas. Atualmente já não é possível desligar o router, né? Pelo menos no meu caso, que continua em teletrabalho, mas o router tem aqui um consumo de cerca de 10 watts. Ele funciona 20 horas por dia, porque eu necessito dele 20 horas por dia. Ou melhor, isto é o valor da poupança, perdão. Portanto, ele consome 9,9 watts e poderia estar desligado 20 horas por dia. Porquê? Porque eu, quando voltar ao trabalho, eu só preciso do router por cerca de 4 horas, que é talvez das 8 da noite às 10 da noite. Portanto, há aqui 20 horas que ele poderia estar desligado. Depois multiplico por 365 dias, que me dava aqui o valor de 72.300 watt-hora e que dá um valor de 72,3 kWh. Não se assustem, isto é só um exemplo para ver como é que lá chegamos a estes valores. E depois eu arranjei aqui alguns valores de outros equipamentos que nós podemos poupar só desligar. Portanto, neste caso do router, se eu desligasse cada vez que saio de casa, eu teria uma poupança de cerca de 15 euros por ano. E poderia evitar aqui uma emissão de 18 kg de CO2. Estão a imaginar isto só pelo facto de o desligar. Depois, relativamente também aqui à box, que fica muito ligada, portanto, eu agora há muito tempo ligada, eu não vou voltar a fazer os cálculos. O importante é que vocês percebam que estes equipamentos, mesmo desligados, têm algum consumo, os chamados consumos stand-by, os consumos fantasma, e que o facto da box estar sempre ligada e a televisão em stand-by tem um custo de 8 euros ou 9 euros por ano, quase 9 euros por ano. Uma PlayStation ligada, se os vossos filhos estiverem, representa aqui cerca de 2,2 euros por ano. Isto é o meu sistema de som, eu sei que é antigo, mas é o que eu tenho e consome 12, quase 13 euros por ano, por ter ali um relógiozinho que aqui mal se vê, mas que tem aqui um custo muito, muito elevado. Este micro-ondas também é antigo, mas funciona
e que representa aqui um custo de 7 euros ao ano. A impressora representa-me 1 euro por ano e esta máquina, podem ver, esta máquina de café está desligada e mesmo assim tem aqui um consumo de 2,3 euros por ano. E vocês dizem-me assim, Manuel, tu estás-me a dar aqui quase meia hora de sessão para me dizer que eu vou poupar 2 euros por ano. Não, eu estou a dizer que se nós somarmos o poder de desligar o router da tomada, desligar a TV e a box da tomada, desligar a PlayStation da tomada, desligar a aparelhagem da tomada, desligar o micro-ondas da tomada, desligar a impressora da tomada, assim como a máquina de café, pode resultar numa poupança de 50 euros por ano. Ao fim de 10 anos são 500 euros que nós podemos poupar sem qualquer investimento, só a retirar coisas da tomada. Eu acho que é considerável e mais do que isso nós conseguimos evitar aqui 60 kg de CO2 a ser emitido para a atmosfera. Apenas a desligar algumas coisas. E, portanto, estas foram algumas medidas que eu consigo quantificar. De qualquer forma, há aqui outras medidas que nós não conseguimos quantificar, mas que são igualmente importantes. Como, por exemplo, preferir TVs e ecrãs LED, que consomem menos 40% de energia. Portanto, aqui já é no ato de aquisição, como nós já falámos no caso da fatura, no caso da etiqueta energética, e depois também devemos preferir equipamentos que tenham este símbolo de Energy Star. Muitos dos nossos portáteis têm este símbolo e, portanto, dá-nos aqui uma garantia de que é um equipamento mais eficiente. O frigorífico é dos equipamentos que maior consome ou que mais consome numa habitação e deixamos também, nós não conseguimos quantificar estas poupanças, mas damos aqui também algumas dicas. Colocar fora do alcance do sol, como é evidente, limpar a parte de trás do frigorífico pelo menos uma vez por ano, retirar as camadas de gelo do interior do frigorífico, não só por uma questão de energia, mas também por uma questão de higiene, não colocar alimentos quentes no interior do frigorífico, manter a temperatura do frigorífico entre 3 e 5 graus e o congelador a menos 18, verificar se as borrachas das portas do frigorífico estão a isolar corretamente e desligar o frigorífico quando estamos com um período muito longo fora da nossa habitação. Também para a máquina de lavar, trazemos aqui algumas dicas de poupança. Portanto, optar por programas de baixa temperatura, utilizar a capacidade máxima da máquina, de forma a reduzir também a sua utilização, utilizar descalcificantes e limpar regularmente os filtros da máquina. E, por fim, utilizar a máquina durante os períodos de vazio, isto, claro, se estivermos a falar de biohorário. Se estivermos perante um tarifário simples, portanto, não faz qualquer diferença. Relativamente à máquina de lavar louça, representa cerca de 90% do consumo energético para o aquecimento da água, da lavagem. Portanto, devemos optar por programas de baixa temperatura, também utilizar a capacidade máxima da máquina, preferir um programa económico e reduzir o tempo de secagem ao mínimo. Por exemplo, no meu caso, quando ela começa a fazer a secagem, eu desligo a máquina e abro a porta para ela secar naturalmente. E também limpar aqui os filtros frequentemente, também por uma questão não só de energia, mas também de higiene. Este aqui, por acaso, é um filtro da minha máquina que estava até bastante sujo. Mais uma vez, utilizar a máquina durante os períodos de vazio, se estivermos a falar de biohorário. Temos também aqui algumas dicas de poupança para o fogão e para o forno. Não abrir desnecessariamente. Eu tenho esta dificuldade quando estou a cozinhar, estou sempre a abrir e a provar para ver se as coisas já estão no ponto, mas sei que de facto há aqui um valor de energia que acabo por desperdiçar. Aproveitar a capacidade máxima do forno, cozinhando vários alimentos de uma só vez. Manter o forno limpo e desligar o forno um pouco antes de acabar de cozinhar, aproveitando assim o calor residual do mesmo. O exaustor também é daquelas coisas que consome imenso. Eu descobri há relativamente pouco tempo que no meu exaustor tinha uma lâmpada ainda incandescente e que tinha ali um consumo enorme, meio escondido. Portanto, para aqui verifiquem também a vossa lâmpada, limpem regularmente os filtros e substituam se necessário. Por fim, relativamente, dar aqui também algumas dicas no que respeita à água. Como vos disse, muitas das vezes quando gastamos água, gastamos também energia. Portanto, evitar lavar a louça à mão. Há muitas vezes esta dúvida que nos colocam. Opte por colocar a louça na máquina e podemos poupar 16 mil litros de água por ano. É um valor enorme. Optem por tomar duches em vez de banhos de imersão. Eu acho que esta já é muito transversal e já estamos todos muito habituados a isso. Abra as torneiras na posição de água quente apenas quando necessário. E, portanto, estas foram as medidas comportamentais.
Aqueles 50 € era só desligar alguns equipamentos da tomada e, portanto, se nós conseguirmos replicar estas medidas que nós vos apresentamos aqui, conseguimos ainda uma poupança seguramente superior aos 50 € por ano. E passamos então agora para as medidas com investimento, para fechar aqui o nosso capítulo da habitação. Nós dividimos esta parte em cobertura, que é, no fundo, o teto da nossa casa, as paredes, as janelas, depois a iluminação, climatização e águas quentes sanitárias. A maior parte das perdas de calor numa habitação são pela cobertura, pelas paredes e portas e depois cerca de 19% pelas janelas e 26% pela ventilação. O que é que nós podemos fazer no caso da cobertura e das paredes? Bom, adicionar ou aumentar o isolamento da face externa das paredes. E isto faz com que consigamos aqui aumentar a eficiência, diminuímos as perdas térmicas da nossa habitação e é, de facto, um dos métodos mais eficazes para aumentar aqui o conforto térmico das nossas habitações. Não é recomendável se a parede não for lisa. Pode ser necessário remover a cobertura e necessita da instalação de andaimes por vezes, por exemplo, se for num prédio, como é o caso de onde eu vivo. O que se pode muitas das vezes fazer é, quando houver uma intervenção, imaginem que vocês vão limpar o prédio, então aí sugerir a colocação deste isolamento. O isolamento também pode ser colocado na face interna, ou seja, nas paredes internas da vossa casa. É uma instalação muito mais fácil, mantém a aparência das fachadas exteriores, que às vezes também pode ser um problema. É mais fácil do que aplicar, mais fácil e mais barato do que aplicar o isolamento pelo exterior e é também um dos métodos mais eficazes para reduzir as perdas térmicas, tal como o anterior. Qual é que é o problema de nós aplicarmos o isolamento pelo interior? É que podemos reduzir aqui a área útil da casa. Portanto, ambos os isolamentos representam aqui um investimento alto, embora o isolamento da parte interna, das paredes internas da casa, seja mais barato do que isolar pelo exterior. Uma das medidas que começa a ser cada vez mais tomada e que eu acho que é mesmo a primeira medida de intervenção que se faz é a substituição das janelas, portanto, das janelas com vidro simples e muitas delas com caixaria de alumínio, por janelas por vidro duplo, ou melhor, janelas com vidro duplo e com corte térmico. Portanto, as mais eficientes todas são as oscilobatentes, que têm vidro duplo. Para além de melhorarmos e muito o comportamento térmico da nossa habitação, também temos um conforto muito maior no que respeita à acústica da nossa casa. Dou só nota de uma particularidade. Se comprarem uma janela com vidro duplo, optem pelas lâminas, ou seja, pelos vidros serem de espessuras diferentes. Porquê? Porque se optarmos por vidros com espessuras iguais, não vai filtrar tão bem o som. Porquê? Porque eles têm uma frequência típica de vibração e o que passa num vai passar no outro. Se tivermos vidros com espessuras diferentes, funciona melhor ao nível do ruído. Dar nota que existe também uma etiqueta para as janelas, etiqueta classe mais, e que devem preferir sempre a instalação de janelas com etiqueta classe mais, porque vos dá uma garantia que, de facto, estamos ali perante umas janelas bastante eficientes e será também montada por um técnico. Portanto, aplicar as janelas de vidro duplo com caixaria com corte térmico reduz as perdas de calor, como eu já disse, e melhora o isolamento acústico da nossa habitação, mas representa aqui também alguns custos. São custos elevados. Eu ainda há pouco tempo pedi um orçamento para a minha casa e, de facto, é bastante caro. Outra das coisas que nós podemos fazer é a famosa calafetagem, que não é mais do que corrigir as infiltrações de ar indesejáveis. Foi algo que fiz no inverno passado e que também resultou imenso. Existem umas fitinhas, não são muito caras, creio que anda na ordem dos 20 € e reduz imenso as perdas de calor. É super fácil de instalar e melhora bastante o conforto térmico. O problema é que a durabilidade é limitada. Podemos aqui aumentar a condensação devido à retenção do ar úmido dentro da habitação. No meu caso, isso não aconteceu. E às vezes pode não resultar em janelas muito antigas. Podemos também instalar sombreamentos pelo interior ou pelo exterior. Tipicamente, e o melhor será instalar pelo exterior, só que nem sempre é possível por termos de respeitar a fachada de um prédio. Nesse caso, teremos então que instalar pelo interior. Por fim, falar aqui da iluminação.
Creio que já todos sabemos que não há nada como a iluminação LED no que respeita à redução dos custos e do consumo da energia. O investimento pode ser elevado, caso sejam muitas lâmpadas, mas o LED tem tido um decréscimo no custo muito, muito elevado e está muito competitivo nos dias que correm. Em algumas casas pode-se colocar reguladores de intensidade. No entanto, chama a atenção que nem todos os LED permitem a instalação deste regulador, está bem? Tem que dizer na caixinha do LED ou no catálogo que são dimáveis, ou em inglês, dimmable. Apresento-vos também uma caixa do que pode ser uma caixa de uma lâmpada LED e que, por exemplo, neste caso, temos ali com o número 1 a potência da lâmpada e o equivalente, ou seja, vejam bem a redução que nós conseguimos. Passamos de uma lâmpada que era de 40 watts para uma lâmpada de 5.9. Temos também o tempo de vida da lâmpada, que são 15.000 horas, e chama a atenção para aquele código de cores que temos ali com o número 2, que é a temperatura de cor. E porquê? Isto é muito importante. Houve pessoas que diziam que a temperatura... pessoas diziam que ficavam muito nervosas com a iluminação LED, ficavam inquietas. E isto foi porquê? Porque a temperatura de cor não era adequada à tarefa que a pessoa desempenha. Se eu estou numa sala, num ambiente relaxado, eu devo escolher temperaturas de cor de 4.000 Kelvin ou de 3.500 Kelvin, que é uma temperatura de cor mais amarela, o que nós chamamos de uma temperatura de cor quente. Se eu estiver, por exemplo, numa cozinha, onde preciso estar desperto para não me cortar, aí já estamos a falar de temperaturas acima dos 4.000 Kelvin, aquilo que nós chamamos de temperatura de cor fria. Temos depois representado com o número 4 a eficiência desta lâmpada. Portanto, temos também ali o brilho, de 470 lumens, isto é o brilho que nos dá a lâmpada. Com o número 7 temos o tipo de casquilho. E depois deixem-me só chamar aqui a atenção para o número 14, que é a tal questão de ser dimável ou não. O resto são tudo características da própria lâmpada. Ali com o número 3 temos mais uma vez o número de horas de funcionamento. Chama a atenção que esta caixa de lâmpadas ainda está com a etiqueta energética antiga e que atualmente será será colocada a nova etiqueta energética, como vos disse, que saiu agora em setembro. No que respeita à climatização, portanto, poderemos aumentar a eficiência da lareira através da instalação de um recuperador de calor, que reduz aqui o consumo da lenha ou da biomassa, ou então, em algumas casas, se possível, mais em moradias, instalar aqui uma caldeira a biomassa. Portanto, é, sem dúvida, um grande investimento. Temos também de ter atenção aqui ao espaço para o armazenamento da biomassa. No entanto, a biomassa é mais barata que o gás natural ou que a eletricidade. Caso estejamos numa habitação, poderemos optar, se o nosso esquentador avariar, por substituir por uma caldeira de condensação, que é bastante mais eficiente, mas, contudo, também mais cara. E, por fim, a tecnologia mais nobre, que são as bombas de calor, que funcionam a eletricidade e que podem ser utilizadas tanto para aquecer o ambiente, como também para aquecer as águas. Por falar em águas quentes sanitárias, mais uma vez podemos instalar os equipamentos que vimos ainda há bocado para a climatização, tanto as caldeiras de condensação, como as bombas de calor, como a caldeira a biomassa. Chamamos a atenção para, caso já a tenham, verificar se os vossos isolamentos estão bons e é importante também aferir os parâmetros de combustão das caldeiras e verificar se os queimadores estão limpos. Por fim, falar aqui do solar térmico. Sabemos que nem sempre é possível instalar. Eu vivo como vos disse, vivo num prédio e que muitas vezes não conseguimos chegar a acordo aqui em coisas mínimas, quanto mais na instalação do coletor, mas era algo que, se eu tivesse uma moradia, instalava seguramente, porque nos reduz aqui imenso o consumo das águas quentes sanitárias, e já vimos que as águas quentes sanitárias têm aqui um peso enorme no nosso consumo de energia. Por fim, procurar equipamentos com eficiência hídrica, torneiras termostáticas, torneiras com abertura a frio na posição central, torneiras com posições fixas de caudal. Geralmente, este tipo de aplicação não revela aqui um investimento muito, muito grande, antes pelo contrário, é um investimento reduzido, um tempo de vida longo, e conseguimos aqui aquilo que nós chamamos de nexo água-energia, uma poupança de água e uma poupança de energia. Por vezes, esta instalação tem que ser realizada por um técnico qualificado. E, ultimamente, já se fala também aqui na monitorização dos consumos de água com sistemas de alarmística. Isto é muito importante, caso aconteceu um dos meus vizinhos ter uma inundação,
E isto pode-se programar, imaginem que há aqui um consumo de água numa hora que não era expectável, então vocês podem receber um alarme de que algo não está bem e vão até à vossa habitação, ou telefonam alguém para ir à vossa habitação e poder atuar. E alguns destes equipamentos têm inclusivamente já a possibilidade do corte remoto do abastecimento de água, ou seja, se isto acontecesse, vocês podiam fechar aqui o contador, evitando assim algo mais trágico. E depois permite-vos aqui também o registro histórico dos consumos com elevada periodicidade. Os benefícios, a identificação de fugas, por exemplo, se vocês tiverem um histórico do consumo de água e se verificarem que, por exemplo, da meia-noite às 4 da manhã, onde ninguém utilizou a água, verificam que de facto há ali um consumo de água, então é porque tem uma fuga e podem atuar. Tudo o que são estes sistemas de controle são pagos rapidamente porque nós descobrimos sempre ineficiências nas nossas habitações. Claro está que este tipo de equipamentos, como é algo que, eu não diria que são novos, mas é algo que no mercado está a ter agora alguma penetração, tem um investimento elevado. Falei aqui muitas vezes do investimento e vocês podem me perguntar como poderei eu pagar todas estas intervenções. Bom, felizmente há alguns programas que incentivam a sustentabilidade das nossas habitações, portanto, torná-las mais eficientes, como é o caso do Fundo Ambiental, que lançou ou relançou aqui os edifícios mais sustentáveis. Portanto, são 30 milhões aos quais nós nos podemos candidatar. Estamos limitados a 7.500 euros por edifício e 15 mil euros no caso de sermos proprietários de um prédio. Estas candidaturas serão abertas até ao final de novembro e apresento-vos aqui quais é que são as áreas de atuação. Portanto, janelas eficientes, com participam até 1.500 euros, os isolamentos térmicos em coberturas ou pavimentos exteriores, o isolamento térmico em paredes exteriores, também sistemas de água quente, nós falámos aqui da questão das bombas de calor, vocês hoje já sabem o que é uma bomba de calor, o sistema solar térmico também já sabem, se eu tivesse uma moradia estava a implementá-lo, caldeiras e recuperadores de calor a biomassa, caldeiras elétricas, temos também depois a instalação de painéis fotovoltaicos, até 2.500 euros, e intervenções que visem a eficiência hídrica, até 500 euros, e por fim, intervenções que promovam a incorporação de biomateriais e materiais reciclados, soluções de base artesanal, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática até 3.000 euros. Todas estas tipologias são financiadas até o valor de 85%, fora o IVA, que depois é cobrado à parte. Chamo só a atenção do seguinte, que estas tipologias serão para habitações construídas até 31 de dezembro de 2006. As casas que a construção foi depois de 1 de julho, depois de 1 de janeiro de 2007 até 1 de julho de 2021, só podem ir às tipologias 3, 4, 5 e 6, está bem? Só fazer esta ressalva. Nós, já também devido ao tardar da hora, não vamos aprofundar muito esta questão de como é que concorrem ao fundo, mas já há algumas apresentações também disponíveis online e se forem ao site do Fundo Ambiental conseguem perceber claramente como é que podem candidatar-se a este fundo. E por fim, já aqui a terminar, vamos falar um bocadinho também das nossas deslocações e como podemos ser mais eficientes. E falamos então da mobilidade sustentável. Sempre que possível, e até para a nossa saúde, devemos andar de bicicleta ou andar a pé. São aquilo que são chamados hoje em dia os modos suaves. Portanto, quando ouvirem falar na televisão, já sabem do que é que estamos a falar quando se trata de modos suaves. Depois, utilizar também os transportes públicos. Quando não conseguimos os transportes públicos, tentar partilhar as viaturas para reduzir e evitar um excesso de automóveis na estrada. E se porventura tivermos mesmo que ter um carro, que seja um carro elétrico. Eu sei que os carros elétricos ainda são bastante caros, se calhar não acessíveis a todos, mas eu acho que faz sentido olharmos para eles também e hoje também vos trago aqui uma ferramenta que nós desenvolvemos para que possam verificar quanto é que podem poupar com as vossas viagens utilizando um carro elétrico. Apresento-vos aqui 4 tipos de forma de deslocarmos, com as respectivas emissões também para vos sensibilizar para aquilo que para aquilo que pode ser o nosso impacto para o ambiente. Portanto, se formos de carro, as emissões são 114 gramas de CO2 passageiro quilómetro e aqui assumimos a média dos passageiros que estão nos carros em Lisboa, que é 1,6. Portanto, se formos sozinhos no carro, este valor é superior. Se formos de autocarro, o valor é de 100 gramas de CO2 por passageiro por quilómetro. O comboio acaba por ser aqui o mais eficiente destes 3, mas nada como andar de bicicleta ou a pé, cujas emissões são nulas, está bem? Portanto, muita atenção à forma como nos deslocamos, porque de facto tem um impacto muito grande.
principalmente se considerarmos o carro. Muitas pessoas acham que, de facto, o carro elétrico poderá ser a solução, mas o carro elétrico não nos vem tirar um grande problema que temos aqui nas cidades, que é o problema do espaço. Vejam bem a quantidade de pessoas, a quantidade de carros e o espaço que ocupa os carros pertencentes a estas pessoas que poderiam vir de autocarro. É de facto notável. E se for de bicicleta, tanto melhor. É melhor para a nossa saúde, é melhor para o ambiente e reduzimos assim as emissões de CO2 também. Como vos disse, e já aqui quase para terminar esta sessão, apresento-vos o nosso simulador que compara carros elétricos com carros a combustão e que, enfim, ainda não tem todos os modelos, mas já tem aqui alguns modelos, dá para fazer algumas simulações. Portanto, vocês começam por selecionar o carro elétrico, sem fazer nenhum patrocínio à marca. Imaginem que vocês queriam um Nissan Leaf. Portanto, selecionamos aqui a marca Nissan, o modelo seria o Nissan Leaf, ele dá logo aqui a autonomia anunciada e a capacidade da bateria, e depois podemos fazer a comparação com um carro a combustão interna. Neste caso, eu acho que são mais ou menos da mesma gama, também não sou um expert nisto, escolhi um Opel Astra, e podem ver aqui a comparação que nós fazemos, que o custo médio por 100 km, cá em baixo vocês podem ver, eu coloquei 100 km para ser mais fácil a comparação, mas se vocês fazem, por exemplo, 12 mil km por ano, podiam logo colocar aqui os 12 mil km e ter uma referência de quanto é que poupavam por ano. Mas por cada 100 km, o custo médio, se eu fosse com um carro elétrico, seria de 3,62. Claro está, eu consigo reduzir este custo. Aqui foi assumido um custo de 20 cêntimos. Aqui, se calhar, se eu tivesse um carro elétrico, fazia todo o sentido ter horário e colocá-lo a carregar à noite, e aí o custo já seria de cerca de 10, 11 cêntimos, e que conseguia passar, se calhar, para metade este custo médio que temos aqui, que se compararmos com o veículo, com este Opel Astra, a combustão interna representa aqui metade do valor que nós gastaríamos. Muitas das vezes fala-se que os veículos elétricos têm emissões zero. As emissões locais são de facto zero, porque ele anda a eletricidade, mas como já vimos aqui hoje nesta sessão, nem toda a nossa energia elétrica provém de fontes renováveis e, por isso, ao utilizar a eletricidade, parte dela ainda provém de carvão e gás natural, pelo que temos temos aqui uma emissão associada de 5 kg de CO2 por cada 100 km no caso deste carro. Como podem ver, o cálculo foi muito semelhante àquele que nós já tínhamos feito ainda há pouco com as etiquetas e também com aquelas medidas comportamentais. Dar aqui algumas dicas de ecocondução, se tivermos mesmo que levar o carro, manter a pressão correta dos pneus, também por uma questão de segurança, a manutenção em dia, evita acelerações bruscas. Nós, quando aceleramos muito, é um consumo enorme de carro, é um desperdício brutal. Utilizar o ar-condicionado apenas quando necessário, garantir as rotações certas por minuto e muita atenção à velocidade. Trago-vos aqui um gráfico. Por exemplo, se nós formos a 110, o consumo, por exemplo, de um carro diesel é de 5 litros ao 100. Se formos a 130, o valor já é de 7 e por aí acima. Eu sei que ninguém que está a assistir a esta apresentação anda acima dos 120, mas dizer-vos que o consumo começa a crescer bastante à medida que aumentamos a velocidade. Portanto, nós hoje abordámos aqui várias temáticas, desde a fatura, à etiqueta, aos nossos comportamentos, e eu espero que hoje fiquem com a mensagem e com a ideia de que, de facto, nós conseguimos reduzir o consumo de energia e, reduzindo o consumo de energia, conseguimos também reduzir as emissões de CO2 associadas e, assim, mitigar este fenómeno das alterações climáticas, ou pelo menos atrasá-lo o mais possível. E eu gostaria de terminar esta minha sessão com um provérbio índio, em que nós não herdámos a terra dos nossos antepassados, nem a conquistámos, ela foi-nos emprestada pelos nossos filhos. Portanto, não temos o direito de estragar nem de condicionar o futuro dos nossos filhos. Resta-me agradecer a todos a vossa presença e espero então que consigamos assim ter comportamentos cada vez mais sustentáveis e reduzir as nossas emissões de CO2. Muito obrigado a todos e a continuação de uma boa tarde.